A esclerose múltipla é uma doença crônica que não tem cura, mas atualmente existem remédios que ajudam no controle e também na estabilidade. O problema, em alguns casos, é o custo dessas medicações. O ano era 2006, quando a Antonieta recebeu o diagnóstico da doença. Eu estava trabalhando, né? Primeiro, antes eu tinha sentido dores de cabeça terríveis e problema nos olhos, né? Eu vi as coisas tudo borradas, manchadas, né? Embaralhadas. E no trabalho eu comecei a sentir a falta de perda de acompanhamento. A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica que afeta o sistema nervoso, o cérebro e a medula. Fatores ambientais associados com uma predisposição genética fazem com que o organismo comece a produzir células ou substâncias que vão atacar os neurônios, a substância branca chamada mielina, que é a bainha que recobre o nervo. Por isso que a doença ela é intitulada autoimune, ou seja, o próprio organismo produz substâncias que vão atacar ele próprio. A Isabel também descobriu a doença cedo, aos 23 anos. Na época, pensou que a vida tinha acabado. É um turbilhão de coisa que passa na cabeça. Você pensa que você vai ficar incapaz, né? Já de imediato, não ia dar conta de cuidar do meu filho. Então, eu fiquei bem arrasada. Dá uma depressão terrível, né? Porque essa doença já vem com a depressão. Então, eu fiquei um tempo bem baqueada mesmo. Por isso, quanto antes o diagnóstico for feito, maior a chance de controlar a doença que não tem cura. Hoje, graças a Deus, nós temos vários tratamentos eficazes que mudaram a história natural da doença. Antigamente, assim, uma pessoa com 20 anos de doença ou estava na cadeira de roda ou na cama. Hoje não, hoje pessoas com 30 anos de doença estão com sua vida ativa, estão trabalhando, têm suas famílias. Então isso realmente foi um diferencial. Segundo o Ministério da Saúde, a incidência da doença é de 9 casos para cada 100 mil pessoas. A maioria é atingida na fase produtiva, entre os 20 e os 50 anos. O diagnóstico é feito por meio de um exame de ressonância magnética, que consegue identificar as inflamações nos neurônios. Neste mês, inclusive, celebramos o Agosto Laranja, em alusão à conscientização sobre a esclerose múltipla. Quanto mais conhecimento, mais acesso ao tratamento. Essa ação foi realizada no Hospital das Clínicas, com pacientes que fazem acompanhamento aqui. Muitas vezes esses sintomas vêm e desaparecem, mesmo sem tratamento, nos primeiros surtos, né? Porque é uma doença que evolui em surtos. Então é preciso da pessoa conhecer, desconfiar se aquilo volta, ou se permanece, ou se tem esses sintomas típicos e realmente fazer os exames corretos. Falando em tratamento, muita gente não sabe, mas o Sistema Único de Saúde, os planos particulares, têm a obrigação de bancar o tratamento ao usuário. Porém, muitos negam e no judiciário várias ações são protocoladas. Existem situações que o medicamento não está no rol da ANS, ele não está no rol da Relação Nacional de Medicamentos e o médico prescreve, a pessoa precisa para sobreviver ou para se curar e ela ingressa na saúde, na justiça em função disso. Foi o que fez a Antonieta, que depende de um medicamento que custa R$14 mil cada dose mensal e que o governo, mesmo condenado na justiça, nega fornecer continuamente. A burocracia é muito grande, mas o que é mais triste da história é a questão do judiciário. Por exemplo, o Ministério Público, você vai ao Ministério Público, enfrenta uma burocracia, né? Eu enfrentei uma burocracia de 3 meses, o juiz negou 2 liminares para conseguir a medicação e eu entrei em pânico, né?